E aí galera, tudo bem? Voltando ao estudo dos metazoários. Nas aulas anteriores vimos as verminoses e antes disso o filo dos anelídeos. Nesta aula veremos este filo aí, o dos moluscos. Vamos nessa? A característica principal que está no nome moluscos. Molusco significa corpo mole. Quais são exemplos de moluscos? Esse aí é um animal terrestre, certo? Então é um caracol. Este, uma lesma. Isso, uma ostra. Este é um Nautilus, do mesmo grupo dos polvos e lulas. Este é uma sépia, também do mesmo grupo dos polvos e das lulas. Este é um Quiton. Este é um Dentálio. E esta é uma Neopilina. São exemplos de moluscos. Vamos às características agora. Observe o caracol aí na sua tela. Se pegarmos o embrião dele e fizermos um corte transversal, veremos as estruturas internas do embrião. Aí está a ampliação. Temos aqui em amarelo o sistema digestório. Revestindo o embrião por fora temos a ectoderme. Em rosa, no meio, temos a mesoderme. E em amarelo, revestindo o tubo digestório, a endoderme. Então esses animais são triblásticos, assim como os anelídeos. E assim como os anelídeos, os moluscos também têm uma cavidade interna totalmente revestida pela mesoderme, aí em rosa, cheia de líquido. E essa cavidade é o celoma. Quais são as funções mesmo do celoma? Muito bem, ó. Esqueleto hidrostático e abriga órgãos internos com movimentos como o coração. Lembremos que este grupo, os moluscos, também tem sistema circulatório e é do tipo aberto, com exceção dos cefalópodes, polvo, lula, sépia e nautilus. Ok? Observe o nematelminto lá em cima, pseudocelomado, e compare o pseudoceloma dele com o celoma dos moluscos e anelídeos. O pseudoceloma, observando ali em cima, é delimitado internamente pelo tecido em amarelo, que é a endoderme, e externamente pelo tecido em rosa, que é a mesoderme. Já o celoma dos moluscos aí e dos anelídeos é delimitado totalmente pelo tecido rosa aí, ó, que é a mesoderme. Vamos agora à estrutura do animal adulto. Observe de novo o caracol aí na sua tela. Esse animal tem concha, certo? E a concha é também um exoesqueleto. Portanto, o exoesqueleto não é estrutura exclusiva dos artrópodes, ok? Nos artrópodes o exoesqueleto é de quitina e aqui é de carbonato de cálcio. E outra diferença é que o exoesqueleto dos moluscos não limita o crescimento como o dos artrópodes, beleza? Se retirarmos a concha, veremos a maioria dos órgãos internos que está protegido pela concha. E a maioria dos moluscos é dividida em três partes, geralmente bastante visíveis. A cabeça, protegidos pela concha, a maioria dos órgãos internos que forma a massa visceral, ou seja, as vísceras, e o pé. Então a maioria dos moluscos tem cabeça, massa visceral e pé. Ainda existe, protegido pela concha, uma cavidade, que é essa aí, chamada de cavidade do manto. Nessa cavidade do manto está a saída do sistema digestório em salmão e também a saída do sistema excretor em amarelo, que é o nefrídeo ou metanefrídeo, assim como nos anelídeos. E ainda em alguns animais aquáticos existe a brânquia na cavidade, e nos animais terrestres essa cavidade pode ser altamente vascularizada, servindo como pulmão. Há ainda animais que têm respiração cutânea, como as lesmas. Ainda falando da estrutura, temos ali na boca, observe, um órgãozinho ralador, ampliando aqui. Vemos esses dentículos de quitina e o movimento de vai e vem dessa língua raladora tritura o alimento, que pode ser vegetal ou pode ser uma presa, no caso de alguns moluscos. Esse órgão é chamado de rádula e está presente somente neste filo. Observe aí no caramujo, que é aquático, né? A rádula aqui na boca. E agora a rádula na boca de um polvo, que também tem esse bico feito de quitina. E por último, a classificação. São três classes principais de moluscos. A classe gastrópoda ou univalve. Gastrópoda, ao pé da letra, tem o pé na barriga, ou seja, o pé está intimamente ligado à massa visceral. E univalve porque a concha é formada de uma parte só, uma válvula só. Exemplo, caramujo, caracol e lesma.
Caracol é terrestre, respira por pulmões, que é a cavidade do manto altamente vascularizada, e os caramujos aquáticos respiram por brânquias. Em relação à lesma, a respiração é cutânea, muito bem. E uma pergunta frequente é: por que elas derretem quando se joga sal sobre elas? Primeiramente, ela não derrete, né? Ela desidrata e murcha. Como ela faz respiração cutânea e a sua pele é fina, úmida e vascularizada, quando joga-se sal, a solução sobre a pele fica hipertônica em relação ao meio interno e ela perde água por osmose, o que a faz murchar e morrer, ok? Os animais desse grupo são geralmente herbívoros, a maioria das espécies é monóica, com fecundação cruzada interna e desenvolvimento direto. Por exemplo, o caramujo de jardim possui o testículo e ovário fundidos em um órgão chamado ovoteste. Temos agora a classe Bivalvia, em que os animais possuem uma concha composta por duas partes, duas válvulas. Exemplo, ostra, marisco e mexilhão. Esses animais são aquáticos, portanto respiram por brânquias. Os animais desse grupo geralmente são filtradores e a maioria das espécies é dioica, com fecundação cruzada e externa, em desenvolvimento indireto. Existe uma larva chamada de Veliger. Em relação aos gastrópodes e bivalves, o sistema circulatório é aberto. E a terceira classe mais conhecida são cefalópodes, que ao pé da letra possuem os pés na cabeça. Na verdade, são os tentáculos ligados à cabeça. Exemplo, lula, polvo, náutilo e assépia. Esses animais geralmente são predadores e a maioria das espécies é dioica, com fecundação cruzada e interna e desenvolvimento direto. Existem ainda mais algumas classes, os poliplacóforas, exemplo Quiton, os escafópodas, cujo exemplo é o dentalho, e a monoplacófora, cujo exemplo é a neopilina. Existe também a classe aplacófora, mas essas classes não são comuns em prova de vestibular, ok? E aí ao lado uma ficha resumo deste filo. Se quiser, pause o vídeo e copie. Bom pessoal, de molusco é isso. Assistam à próxima aula na qual abordaremos os artrópodes, começando pelos insetos. Abraços e até mais. Tchau, tchau.